Essa quarentena, esse isolamento social que nós vivemos desde o início da pandemia, fez com que a gente se deslocasse menos, fizesse menos atividade ao ar livre, tivesse menos espaço ou até tempo para fazer exercício. E aí, confinado em casa, nós descobrimos ou redescobrimos a delícia e a facilidade do delivery. Além de cozinhar em família, que acho que tem sido quase uma terapia aí nesses tempos. Em dias que muitas vezes foram monótonos, cansativos, difíceis, o prêmio acaba sendo uma refeição, né? Uma refeição bem calórica, fala a verdade. Eu sou o Márcio Strumiello, editor do Câmera Record, e eu tenho aqui ao meu lado no estúdio a minha colega e parceira Renata Garofano, chefe de reportagem do Câmera Record. Tudo bom, Rê? Tudo bom, Márcio, e você? Tudo ótimo. Me conta uma coisa, exagerou ou não exagerou na quarentena? Olha, Márcio, na contramão da grande maioria das pessoas, eu emagreci na quarentena. Boa, Rê, boa. Mas vamos lá, eu acho que a gente tem que falar porque todos os meus colegas e amigos próximos ganharam uns quilinhos, então vamos falar sobre isso que é super importante. E a gente tá brincando aqui, mas a obesidade é um problema muito sério no Brasil. Hoje já são mais de 40 milhões de pessoas consideradas obesas no país, de acordo com o IBGE. É um número bem alto. E lembrando também que a obesidade é um fator de risco para quem é infectado pelo coronavírus. Então hoje a gente vai conversar aqui no nosso podcast com o Malebranche Berardo, que é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e endocrinologista do Hospital Moriá. Doutor, como vai? Tudo bem, Márcio, e você? Tudo ótimo, obrigado por estar aqui conosco. Como é que eu emagreço nessa quarentena aí? Olha, Márcio, o peso da gente é uma atitude, viu? Tudo na vida que a gente encara como uma atitude, a gente toma rédea, né? Tentar fazer alguma coisa passivamente, em geral, não dá muito certo. A gente tem que querer emagrecer. Para você ganhar meio quilo é muito fácil, praticamente passivo às vezes. Agora, para você perder meio quilo, você precisa assumir que está de dieta e que você quer perder aquele meio quilo. Então, nessa quarentena, eu tenho pacientes que criaram maneiras de fazer exercícios domiciliares fantásticos. Eu tenho um vídeo de meia hora de um paciente meu que ele me mandou e ele está mantendo o peso, ele tem um diabetes controlado. Então, isso vai de caso a caso, não existe uma receita para todo mundo. Qual que é o melhor jeito da gente começar assim, essa mudança na dieta ou no estilo de vida, doutor? No caso da quarentena agora, a maneira legal é fazer uma coisa em casa com todo mundo, né? Então, ajudar... Crianças estão engordando nessa quarentena também, não são só os casais, os mais velhos. Então, juntar todo mundo, tentar fazer atividade física no limite do possível, que é possível sim, fazer uma dieta equilibrada, aproveitar para fazer comidas em casa que tenham variedade, que tenham baixa caloria, mas que sejam gostosas. E outra coisa muito importante nessa quarentena é o sono das pessoas. Isso gera ansiedade, gera irritabilidade, dificuldade para fazer exercício no dia seguinte. Então, se a gente conseguir unir dieta, exercício e sono legal, a gente vai ter um peso, com certeza, melhor no final, quando tudo isso acabar. Doutor, o senhor falou que a qualidade do sono é importante no processo de emagrecimento, né? Eu queria saber se para dormir melhor tem algum grupo de alimentos que o senhor recomenda, alguma coisa que as pessoas que estão em casa possam fazer que ajude a ter um sono de melhor qualidade? Existem as duas coisas. Uma é a comida à noite não pode ser pesada, não deve ser rica em gorduras, nem muito rica em proteína. Então, a comida mais leve à noite. A gente não deve dormir com a barriga muito cheia. Agora, também existe uma influência do sono no que você vai comer no dia seguinte. Então, fizeram um estudo, por exemplo, que privaram o sono de um grupo de pessoas. Metade, eles deixaram dormir 8 horas. E a outra metade não deixaram dormir nada, por um dia só. E deixaram a compra de supermercado livre. E a compra desse pessoal que não dormiu nada foi muito mais rica em comidas ricas em carboidratos, sabe? Então, isso e outros dados científicos também mostram que as pessoas privadas de sono têm uma chance maior de ter compulsão por comidas que engordam mais.
E aí você entra naquele ciclo, né, doutor? Porque você come mais, tem mais vontade de comer, já está dormindo mal. Quer dizer, o sono continua ruim, porque você às vezes se alimenta demais. Como é que a gente quebra esse padrão assim? Atitude, Márcio, atitude. Então, na hora que a gente decidir que aquilo ali não está bom para a gente, só vindo de dentro da gente. Quando as coisas vêm de fora, quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa, ou ordena a gente fazer alguma coisa, ou você é muito obediente, vai no médico, você obedece por 1 mês, por 2, por 3, mas se a coisa não vem de dentro de você, aquela atitude de ter uma vida mais saudável, isso pode vir de uma maneira efêmera, mas logo você volta ao seu status quo, porque é muito mais confortável você ceder aos impulsos de comer coisas muito calóricas, de você não ir fazer exercício especialmente quando você está cansado, quando você está estressado, e isso deveria ser exatamente o contrário. Doutor, a gente estava falando das crianças. Eu separei uns números aqui que são muito assustadores. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que por volta de 2025, nós vamos ter no planeta 75 milhões de crianças obesas. E aí, falando do Brasil, aí uma informação do Ministério da Saúde, 16% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso e 10% com obesidade. Na questão dos adolescentes, por exemplo, você tem 18%, aí quase 1 a cada 5 com sobrepeso também. E 10%, cerca de 10% obesos. O que a gente passa para essas crianças, para esses jovens, para a gente diminuir esses números aí que são assustadores? Na minha opinião, a coisa mais importante na criança é o exercício físico, viu? E em muitos adultos também. Eu costumo dizer que no final da consulta a gente fecha com a pessoa que está precisando emagrecer com objetivos, né, com metas. E um objetivo muito importante é exercício físico com prazer, né? As crianças, elas estão muito, não só com a questão das comidas de fast food, mas elas estão muito envolvidas com coisas eletrônicas, e isso está retirando muito a atividade física externa, e essa pandemia veio potencializar isso. Então, se a gente conseguir fazer com que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos queridos, nossas crianças façam exercício com prazer, que as pessoas tenham prazer no exercício, isso realmente faz com que elas tenham isso colabore muito para um peso normal dessas pessoas. E eu queria perguntar, doutor, em relação à dieta, porque a criança ela é mais seletiva, né? É mais atraída para o doce. Muito mais. O que a gente pode tentar colocar aí nessa dieta das crianças para dar saciedade e que não seja algo tão calórico, né? Algo tão prejudicial assim? Gente, primeira coisa, as crianças tendem a copiar os pais, né? Do ponto de vista comportamental. Então, a primeira coisa é corrigir a dieta dos pais. Os pais têm que dar o exemplo. Não adianta você mandar uma criança comer muita fruta, verdura, se você não come. E estimular as comidas coloridas, as comidas ricas em vegetais. Quando o tempo esquenta, uma coisa mais leve. Quando o tempo esfria, você pode fazer uma sopinhas variadas à noite. Então, fazer um cardápio variado, leve, mas gostoso, e que a criança tenha prazer. Se a coisa de cozinhar está sendo uma coisa forte na sua casa, leva a criança para a cozinha junto com você, estimula ela a procurar coisas na internet que tem baixa caloria, e isso pode ajudar bastante no comportamento para o resto da vida, porque a alimentação é um comportamento. Com relação às crianças, né? Você disse que é importante alimentos assim coloridos, assim. Então, assim, na hora a gente pode usar uma forma lúdica na hora de dar a alimentação para as crianças. Isso ajuda a estimular a comer melhor? A alimentação ela tem um cunho de prazer, e essa coisa lúdica, essa coisa da premiação com comida em geral não funciona muito, não. Exemplo, os pais têm que mostrar as coisas que são gostosas e que têm um sabor, tem um valor nutricional importante para que essas crianças percebam e sintam realmente que isso é para o resto da vida. Quais são os riscos, doutor, que uma criança acima do peso ou obesa e um adolescente, ele passa a ter para o restante da vida se ele não resolver essa questão do excesso de peso?
O primeiro risco é dele ser obeso na idade adulta. Então, um adolescente obeso, ele tem um risco maior de ficar obeso na idade adulta. Segundo, algumas doenças, elas já começam quando você é criança. Então, por exemplo, uma pessoa que infartou aos 45 anos, a placa que vai fechar aquela artéria coronária, ela começa a se formar muito antes, 10 anos antes, 15 anos antes. Então, a doença do vaso, ela começa numa idade que pode ser individual, geneticamente determinada, mas doenças cardiovasculares começam muitas vezes numa idade muito precoce. Então, a gente já vê, às vezes, adolescentes hipertensos, a gente vê, às vezes, adolescentes com resistência à insulina, uma insulina muito alta para manter uma glicemia ainda normal. Essa criança tem uma chance maior de, no futuro, ter doença cardiovascular e diabetes. O peso, ele influencia praticamente tudo, inclusive vocês estão vendo aí na pandemia a Covid. Então, a obesidade fazendo inflamar mais, e a Covid adora ambiente inflamatório, vaso inflamado e trombose. O que o senhor tem notado que tem levado à obesidade, principalmente dos mais jovens? Essa coisa da comida industrializada, do fast food, nos países que isso existem, realmente a ingesta calórica de comida de caloria fácil está em crescente. Isso juntando-se, às vezes, a distúrbios mentais, né? Existem alterações mentais que potencializam isso. Nas cidades grandes, a gente tem muitos problemas de ansiedade, de depressão, e isso pode realmente, se não for adequadamente enfocado e tratado, dificultar muito a adequação do peso de cada pessoa. Agora, doutor, por que o organismo da gente luta contra o emagrecimento? É verdade isso que as pessoas dizem, que o corpo ele tem uma tendência a muito maior a reter do que a perder a gordura? E isso é verdade, sim. Na nossa evolução, nós fomos feitos não para emagrecer, nem fomos feitos para fazer exercício. A gente precisava fazer exercício para comer, né? Precisava caçar. Então, a gente tinha uma facilidade de queimar caloria e uma dificuldade de ganhar caloria, né? Então, o organismo, na nossa evolução, criou mecanismos de preservação calórica. Só que agora não. Se você tem facilidade de adquirir alimentos, você tem necessariamente que aumentar essa queima de calorias. Isso é uma coisa proporcional que tem que ser pensada hoje em dia, porque instintivamente a gente não conseguiria, e esse pensamento é que gera a atitude de emagrecer. Doutor, a gente, enfim, quer emagrecer e de vez em quando tem umas modas aí, né? E de tempo em tempo vem lá a coisa do low carb, pouco carboidrato para emagrecer, ou então pouca gordura para emagrecer. E aí tem a turma que defende muito um lado, a outra defende muito o outro. Tem isso mesmo, assim? Ou vai de pessoa para pessoa, ou o ideal é a gente seguir o caminho do meio aí, tentando não exagerar para nenhum lado? Vai de pessoa para pessoa, você falou muito bem, Márcio. Na verdade, não existe uma dieta igual para todo mundo. A melhor dieta é aquela que você consegue sustentá-la. Se você se dá bem com jejum mais prolongado, faça o jejum mais prolongado desde que você não tenha gastrite, né? Então, se você fica 12 horas sem comer, você pula, por exemplo, o café da manhã e começa a ter gastrite, isso não é bom, né? Tenta tirar o café, que pode piorar essa gastrite. Mas se você se dá bem com a dieta de pouco carboidrato, que algumas pessoas se dão, também pode ir em frente nessa, mas desde que tenha sustentação, que seja uma coisa que você possa fazer para o resto da vida, claro, com oscilações, e essa oscilação precisa do exercício para queimar as sobras, né? E sempre lembrando de dormir bem. E claro, se você tem algum problema psicológico ou psiquiátrico, você precisa de ajuda, procure essa ajuda também. Doutor, muito obrigado pelas explicações, por essa aula aí que a gente teve aqui no nosso podcast. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, doutor. Obrigado, viu, pela oportunidade. Um abração. Obrigado, doutor. Este podcast teve edição de Miguel Wesley e sonorização de Leonardo Chaves. Muito obrigado, até a semana que vem.